Ela escolheu a carreira e perdeu o amor da sua vida. Mas o destino resolveu dar uma segunda chance. Bianca Lima, uma executiva de sucesso, decide fugir da agitação de São Paulo e passa uma semana numa pousada em Porto Alegre, onde o passado está esperando por ela. Ela não sabia que o dono da pousada era Henrique, o ex que ela deixou para trás há 11 anos, e ele não a esqueceu. Você vai ver como uma simples viagem pode mudar o rumo de uma vida inteira, e talvez reacender um amor enterrado pelo tempo. Fica comigo até o fim porque o que acontece entre esses dois vai mexer com o seu coração. O barulho constante da chuva contra o para-brisa tornava a da estrada ainda mais solitária. Bianca observou seu reflexo no retrovisor por um instante. Os olhos castanhos revelavam um cansaço que ia além das 10 horas de direção de São Paulo até Porto Alegre. Era um cansaço que vinha de dentro, acumulado em 11 anos de dedicação à sua empresa. Em 20 minutos você chegará ao seu destino, anunciou a voz robótica do GPS. Bianca respirou fundo. Uma semana para si mesma. A pousada Vida Leve havia sido recomendada por sua assistente como o lugar perfeito para desligar do mundo. Apenas o essencial: natureza, silêncio e paz. Quando finalmente avistou o portal de madeira com o nome da pousada entalhado, sentiu um alívio momentâneo. O lugar parecia exatamente como nas fotos. Uma construção principal de 2 andares em estilo rústico, rodeada por pequenos chalés espalhados pelo terreno arborizado. O ambiente acolhedor com lareira acesa e o cheiro de canela no ar contrastavam com o temporal lá fora. Bem-vinda à pousada Vida Leve. A recepcionista, uma mulher de aproximadamente 60 anos, sorriu gentilmente. Você deve ser a senhorita Bianca Lima. Isso mesmo. Estava preocupada com sua chegada nessa tempestade. Sou Margarida, gerente da pousada. Seu chalé já está preparado. É o número 7, o mais afastado e tranquilo, como solicitado. Bianca sorriu, agradecida pela descrição. Não queria conversar com outros hóspedes ou participar de atividades em grupo. Seu objetivo era isolamento completo. O café da manhã é servido das 7 às 10, mas, se preferir, podemos levar até seu chalé. Obrigada, prefiro buscar eu mesma. Perfeito. Aqui estão suas chaves. O proprietário sempre gosta de dar as boas-vindas pessoalmente aos hóspedes, mas ele teve que resolver algo na cidade. Provavelmente o conhecerá amanhã no café. Bianca assentiu, desinteressada. Estava exausta demais para socializar, mesmo que por educação. E ele pediu para avisar que haverá um jantar especial de boas-vindas às 8. Participação opcional, claro. Acho que vou passar. A viagem foi longa e pretendo descansar. Margarida não insistiu. Entregou um mapa da propriedade e um panfleto com as atividades disponíveis. O chalé número 7 era ainda mais aconchegante do que Bianca esperava. Paredes de madeira envernizada, uma cama king size coberta por uma colcha de patchwork, lareira a gás e uma varanda com vista para o lago. Na mesa de centro, uma cesta com frutas frescas, chocolates e uma garrafa de vinho tinto. Depois de um banho quente, Bianca vestiu um pijama confortável, abriu o vinho e sentou-se na poltrona próxima à janela. A chuva continuava, mas agora trazia uma sensação de conforto. Ela permitiu-se respirar sem a pressão constante do próximo compromisso. Seu celular, que milagrosamente captava um sinal fraco, vibrou. Era uma mensagem de Luana, sua sócia. Reunião com investidores adiada para quinta. Assessoria de imprensa quer declaração sobre expansão. Assinamos contrato com Mendes e Cia. Aproveite o descanso. Bianca sorriu ironicamente. Mesmo quando tentava se afastar, o trabalho a perseguia. Desligou o celular completamente, algo que não fazia há anos. Uma semana, prometeu a si mesma. Apenas uma semana, sem a empresa, sem o passado. O que Bianca não sabia era que o passado, às vezes, tem formas surpreendentes de reaparecer. A manhã trouxe sol e o canto de pássaros que Bianca não conseguia identificar. Espreguiçou-se demoradamente,
surpresa por ter dormido mais de 10 horas seguidas, algo impossível em sua rotina normal. Vestiu-se com simplicidade. Jeans, camiseta branca e um casaco leve. Nada de saltos ou ternos impecáveis. Aqui poderia ser apenas Bianca, sem o peso do sobrenome Lima que carregava nos círculos empresariais de São Paulo. O café da manhã estava servido no salão principal. Poucos hóspedes circulavam, a maioria casais de meia-idade ou famílias pequenas. Bianca se serviu de café, frutas e pão caseiro e escolheu uma mesa afastada próxima à janela. Com licença, este lugar está ocupado? Bianca levantou os olhos e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo ao redor pareceu desacelerar enquanto reconhecia aquele rosto. Henrique Conte. 11 anos mais velho, com alguns fios grisalhos nas têmporas e linhas de expressão que não existiam antes, mas indubitavelmente ele. O mesmo sorriso que um dia havia sido seu porto seguro, agora causava uma tempestade interior. Bianca? Bianca Lima. A voz dele era uma mistura de surpresa e algo mais que ela não conseguiu identificar. Henrique. Seu próprio tom soou distante, como se viesse de outra pessoa. Você está hospedada aqui? Ele permanecia em pé, a xícara de café esquecida em sua mão. Sim, por uma semana. Bianca lutava para manter a compostura. Você também está hospedado aqui. Eu sou o proprietário desse lugar. Não sabia que você era o proprietário. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. 11 anos de distância comprimidos em segundos desconfortáveis. Posso me sentar? Henrique perguntou. Bianca hesitou. Sua mente trabalhava freneticamente calculando como poderia evitá-lo pelos próximos 7 dias. Claro. Foi tudo o que conseguiu dizer. Henrique sentou-se à sua frente, estudando-a com uma intensidade que fez Bianca desviar o olhar. Então, São Paulo tratou você bem. Não era uma pergunta. Sim. Fundei minha própria empresa. Consultoria em marketing digital. Eu sei. Ele sorriu diante da expressão surpresa dela. Sua foto apareceu na Exame ano passado. As 30 abaixo dos 35 que estão transformando o mercado, se não me engano. Bianca sentiu o rosto esquentar. A ideia de Henrique acompanhando sua trajetória à distância a desconcertava. E você? Como acabou aqui? Ela tentou desviar o foco. Depois da faculdade, trabalhei em hotéis de luxo por alguns anos. Aprendi o negócio. Quando meu pai faleceu, herdei este terreno e decidi construir algo diferente. Sinto muito pelo seu pai. Faz 5 anos. Outro silêncio. Desta vez, foi Bianca quem o quebrou. A pousada é linda. Você realizou o seu sonho. As últimas palavras saíram com dificuldade. Os olhos de Henrique encontraram os dela com uma intensidade perturbadora. Parte dele. Antes que a conversa pudesse continuar, Margarida apareceu ao lado deles. Vejo que já se conheceram. Ela sorria, aparentemente alheia à tensão no ar. Na verdade, já nos conhecíamos da faculdade. Henrique explicou, sem desviar o olhar de Bianca. Que coincidência maravilhosa! Margarida exclamou. Coincidência, claro. Bianca duvidava que fosse apenas isso. O universo parecia ter um senso de humor particularmente cruel. Com licença, preciso terminar de desfazer minhas malas. Bianca levantou-se abruptamente. Foi bom te ver, Henrique. Antes que ele pudesse responder, ela já estava a caminho da saída, seu coração batendo de forma irregular, como se tivesse esquecido seu ritmo normal. De volta ao chalé, Bianca sentou-se na varanda e respirou profundamente várias vezes. A presença de Henrique havia desencadeado um turbilhão de emoções que ela julgava superadas. Memórias que passaram 11 anos adormecidas agora surgiam vívidas. O primeiro beijo sob a chuva no campus, as noites estudando juntos na biblioteca, os planos para o futuro e o ultimato. São Paulo ou eu? Estas palavras, ditas por Henrique na noite da formatura, ainda ecoavam.
Ela havia escolhido São Paulo, sua carreira, seu futuro profissional, e nunca olhou para trás. Até agora. Bianca reajustou sua estratégia para a semana. Evitar áreas comuns durante horários de maior movimento, fazer caminhadas em trilhas menos populares e, principalmente, manter distância da área administrativa. Por 2 dias, seu plano funcionou. Viu Henrique apenas uma vez, de longe, conversando com funcionários. Ele havia notado sua presença, mas respeitou seu distanciamento evidente. Na tarde do 3º dia, enquanto lia um livro à beira do lago, sentiu uma presença familiar. "Posso me juntar a você?" Henrique perguntou, segurando 2 xícaras de chá. Bianca hesitou, mas concordou. Ele sentou-se no banco ao lado. Chá de camomila. Ainda é seu favorito, não é? O fato de ele lembrar desse detalhe a desconcertou. Obrigada. Aceitou a xícara, tomando cuidado para que seus dedos não se tocassem. Você está me evitando, ele disse simplesmente. Estou tentando aproveitar minhas férias em paz. Bianca? Henrique suspirou. 11 anos é tempo suficiente para sermos pelo menos civilizados um com o outro, não acha? Ela olhou diretamente para ele. Não é uma questão de civilidade, Henrique. É sobre conforto. Não esperava te encontrar aqui e isso me pegou desprevenida. Se quiser, posso reembolsar sua estadia. Sei que existem outras pousadas na região. Não. A resposta veio rápida demais. Não é necessário. Já estou aqui e gosto do lugar. Um sorriso lento se formou nos lábios dele. É uma pousada bonita, não é? Desenhei cada chalé pensando em... Ele parou, como se reconsiderasse suas palavras. Pensando em... Bianca o incentivou a continuar. Em criar um lugar onde as pessoas pudessem se reconectar, com a natureza, consigo mesmas ou com outras pessoas. Ela completou. Seus olhares se encontraram por um momento que pareceu suspenso no tempo. Como está São Paulo? Henrique quebrou o silêncio. Agitada, barulhenta, estressante. Bianca sorriu. E absolutamente viciante. Valeu a pena, então, sua escolha? A pergunta carregava o peso de 11 anos de decisões e consequências. Construí algo do qual me orgulho. Uma empresa que emprega 50 pessoas e faz diferença para nossos clientes. Bianca fez uma pausa. Mas às vezes me pergunto sobre os caminhos não tomados. E você? Valeu a pena ficar? Henrique olhou ao redor, para o lago tranquilo, as montanhas ao fundo, a pousada que construíra com as próprias mãos. Tenho uma vida boa aqui. Não é o que imaginei aos 23 anos, mas aprendi a apreciar o que tenho. Você se casou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Não. Ele a observou por um momento. Houve algumas pessoas, mas nada permanente. E você? Também não. Minha empresa é uma amante exigente. Henrique riu, e o som despertou algo familiar em Bianca. Uma sensação de conforto que ela havia esquecido ser possível. Tenho uma ideia, ele disse subitamente. Amanhã vou até minha cabana nas montanhas buscar algumas provisões. Por que não vem comigo? O visual é impressionante. Bianca sentiu um alerta soar em sua mente. Passar horas sozinha com Henrique parecia perigosamente próximo de algo que ela estava tentando evitar. Não sei se... como amigos, ele acrescentou rapidamente. Só para você conhecer um pouco mais da região. Prometo te trazer de volta antes do anoitecer. Algo no olhar dele, uma mistura de esperança e resignação, fez Bianca reconsiderar. Como amigos, ela concordou. No caminho de volta ao chalé, Bianca se perguntou se havia cometido um erro ao aceitar o convite. O que esperava ganhar revivendo memórias de um passado que deliberadamente deixara para trás? Talvez fosse apenas curiosidade. Ou talvez, em algum lugar profundo que ela se recusava a reconhecer, existisse uma Bianca que nunca realmente seguira em frente.
A manhã começou com névoa cobrindo as montanhas. Bianca vestiu calças confortáveis, botas de caminhada e várias camadas superiores, como Henrique havia recomendado. Ele a esperava próximo a uma caminhonete antiga, sorrindo ao vê-la se aproximar. Pronta para a aventura? Depende do que você considera aventura, Bianca respondeu, tentando ignorar como ele parecia à vontade com jeans desbotados e jaqueta de couro. Apenas uma cabana simples nas montanhas, nada comparado às suas viagens de negócios internacionais. Havia um tom brincalhão em sua voz que fez Bianca relaxar um pouco. Durante a primeira parte do percurso, conversaram sobre assuntos seguros, as mudanças na cidade, amigos em comum da faculdade, filmes recentes. A caminhonete subia por estradas cada vez mais estreitas, afastando-se da civilização. Então, essa cabana... Bianca começou quebrando um breve silêncio. É tipo um retiro para quando a pousada fica muito movimentada? Henrique manteve os olhos na estrada, mas seu sorriso mudou sutilmente. Algo assim. Comecei a construí-la há 7 anos. Trabalho nela sempre que tenho tempo livre. 7 anos? Deve ser uma mansão. Ele riu. Longe disso, sou perfeccionista com alguns detalhes. Quando a estrada se tornou apenas uma trilha, Henrique estacionou. Temos que seguir a pé daqui. São aproximadamente 20 minutos de caminhada. O caminho subia pela encosta, serpenteando entre árvores centenárias. Bianca seguia Henrique, observando como ele parecia conhecer cada pedra, cada curva. Cuidado aqui, ele alertou, oferecendo a mão para ajudá-la num trecho mais íngreme. Bianca hesitou antes de aceitá-la. O breve contato enviou uma corrente elétrica pelo seu braço que ela tentou ignorar. Quase lá. Ele anunciou após mais alguns minutos. Feche os olhos. O quê? Por favor? Quero que seja uma surpresa. Relutantemente, Bianca fechou os olhos. Sentiu a mão de Henrique guiando-a. Pode abrir agora. O que Bianca viu fez seu coração quase parar. Ali, numa pequena clareira com vista para o vale, estava uma cabana de madeira com telhado inclinado, varanda ampla e grandes janelas. A névoa havia se dissipado o suficiente para revelar uma vista espetacular das montanhas circundantes. Mas não foi a vista que a deixou sem palavras. Foi o reconhecimento. Isso é... Sua voz falhou. Sim, Henrique confirmou. Exatamente como desenhamos naquela noite. Naquela noite, o último semestre da faculdade. Eles deitados no gramado do campus, planejando um futuro juntos. Bianca havia desenhado num guardanapo a cabana perfeita onde viveriam. Um telhado íngreme para a neve escorrer, uma varanda envolvente para apreciar o pôr do sol, janelas amplas para que a luz natural inundasse o interior. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Henrique deu de ombros, um gesto que contrastava com a magnitude do que havia feito. Comecei como terapia, acho. Depois tornou-se um projeto pessoal. Bianca se aproximou da construção como se estivesse em transe. Cada detalhe, desde a disposição das janelas até o banco de madeira na varanda, parecia tirado diretamente de suas memórias. Você quer entrar? Henrique perguntou, um leve tremor em sua voz traindo sua aparente casualidade. O interior era ainda mais surpreendente. Espaço aberto com área de estar e cozinha integradas. Uma escada em espiral levava a um mezanino utilizado como quarto. A lareira de pedra ocupava uma parede inteira. Prateleiras repletas de livros, muitos dos autores que Bianca amava. É como se... Ela começou, incapaz de completar. Como se você já tivesse estado aqui antes, Henrique sugeriu. De certa forma, esteve. Esta cabana existiu em nossas mentes muito antes de existir no mundo real. Bianca caminhou pelo espaço, tocando superfícies, absorvendo detalhes. Numa prateleira próxima à lareira, encontrou uma foto emoldurada que a fez congelar. Era ela aos 22 anos, rindo para a câmera,
O campus da universidade ao fundo. Lembrava-se do dia. Henrique havia insistido em fotografá-la porque a luz do entardecer fazia seus olhos brilharem como âmbar. Desculpe por isso, ele disse, notando o que ela observava. Provavelmente parece estranho. Um pouco, ela admitiu, mas sem colocar a foto de volta. Posso preparar um café? Henrique ofereceu, claramente tentando aliviar o momento. Bianca assentiu, ainda processando a realidade ao seu redor. Enquanto ele se ocupava na cozinha, ela continuou explorando. No mezanino, encontrou uma mesa de desenho com plantas arquitetônicas. Algumas da pousada, outras de projetos desconhecidos. Ao lado, um caderno de esboços. Abriu-o hesitante, encontrando desenhos de paisagens, da pousada e dela. Muitos esboços dela, alguns claramente baseados na fotografia de quando eram jovens, outros aparentemente de memória. Você manteve sua promessa, Henrique disse atrás dela, sobressaltando-a. Que promessa? De se tornar alguém extraordinário. O comentário a pegou desprevenida. Nas raras vezes em que permitia-se pensar em Henrique, imaginou-o ressentido com sua escolha, não orgulhoso de suas conquistas. Henrique, por que me trouxe aqui? A pergunta saiu mais vulnerável do que pretendia. Ele considerou por um momento antes de responder. Porque queria que, pelo menos uma vez, você visse o que poderia ter sido. Não para fazer você se arrepender, mas para que soubesse que foi real. Que o que planejamos não era apenas um sonho tolo de estudantes. E se eu me arrepender mesmo assim? A pergunta escapou como um sussurro. Os olhos dele encontraram os dela, azuis intensos contra castanhos profundos. Se arrepende? O momento suspenso entre eles parecia conter todos os 11 anos de separação, todas as vidas não vividas, todos os futuros possíveis. O celular de Bianca tocou, quebrando o encanto. Era Luana. Trabalho, como sempre. Preciso atender, ela disse, descendo rapidamente a escada. A conversa foi breve, mas tensa. Um cliente importante ameaçava cancelar o contrato. Luana estava segurando as pontas, mas precisava que Bianca voltasse antes do previsto. Quando desligou, encontrou Henrique na varanda, observando o vale. Problemas? Nada que não possa esperar um pouco, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a decisão. Passaram as horas seguintes conversando como não faziam há mais de uma década. Henrique falou sobre a perda do pai, as dificuldades iniciais com a pousada, sua paixão por arquitetura autodidata. Bianca compartilhou os desafios de abrir sua empresa, os preconceitos que enfrentou como mulher jovem no mercado, as noites sem dormir para cumprir prazos impossíveis. Nunca pensei que você construiria realmente esta cabana, Bianca comentou quando o sol começava a se pôr. E eu nunca pensei que você voltaria para vê-la, ele respondeu. Não voltei, foi coincidência. Henrique ergueu uma sobrancelha cética. Acredita mesmo nisso? De todas as pousadas na região, você escolheu exatamente a minha. Minha assistente a recomendou. Eu nem sabia que era sua. Talvez o universo seja mais inteligente que nós, ele sugeriu. Bianca revirou os olhos, mas não pôde evitar um sorriso. Ou talvez você tenha investido em um bom marketing. No caminho de volta, com o crepúsculo envolvendo a floresta, Bianca sentiu uma estranha mistura de paz e inquietação. A cabana havia sido uma revelação, não apenas sobre o que Henrique fizera nos últimos anos, mas sobre uma parte dela mesma que permanecera adormecida. A chuva voltou na noite seguinte, transformando-se numa tempestade que isolou completamente a pousada. A internet caiu, assim como o sinal de celular. Bianca encontrava-se efetivamente desconectada do mundo exterior. Inicialmente, a ideia a aterrorizou. Estar inacessível significava perder controle sobre sua empresa, sobre as decisões, sobre tudo que construíra.
depois de horas andando em círculos pelo chalé, forçou-se a aceitar a situação. Pegou um livro da pequena estante e tentou se concentrar nas palavras, mas sua mente continuava voltando para a cabana, para Henrique, para escolhas feitas e caminhos não percorridos. Uma batida na porta a arrancou de seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Henrique segurando uma bandeja com chocolate quente e um tabuleiro de xadrez embaixo do braço. Pensei que poderia estar entediada, ele explicou, já parcialmente molhado pela chuva. Ou em abstinência de trabalho. Bianca hesitou apenas por um segundo antes de abrir mais a porta. Entre. Você está ensopado. É o que acontece quando se caminha sob uma tempestade. Você veio andando até aqui? Minha caminhonete não é páreo para essa lama. Bianca percebeu que seu chalé era o mais distante de todos, a pelo menos 10 minutos de caminhada da casa principal. Por que não chamou? Poderia ter ido até lá. Henrique sorriu, colocando a bandeja sobre a mesa. E perder a chance de bancar o cavaleiro na tempestade? Seu cabelo molhado grudava na testa, e pequenas gotas escorriam por seu rosto. Bianca sentiu um impulso absurdo de secá-las com os dedos. Você precisa de uma toalha, disse, afastando-se para buscar uma no banheiro. Quando retornou, Henrique havia se posicionado próximo à lareira. Obrigado. Ele pegou a toalha, secando rapidamente o rosto e o cabelo. Então, aceita o desafio? Apontou para o tabuleiro de xadrez. Continua trapaceando, Bianca provocou. Eu nunca trapaceei. Você que era uma péssima perdedora. Ah, certo. E aquele movimento inacreditável com o cavalo na final do campeonato universitário? Totalmente legal. Você só nunca tinha visto porque raramente alguém o executa. Bianca balançou a cabeça, mas já estava sorrindo. Claro que aceito o desafio. Prepara-se para perder, Henrique. Sentaram-se à mesa, o tabuleiro entre eles. Enquanto organizavam as peças, Bianca percebeu como o cenário era familiar e ao mesmo tempo novo. Eles, xadrez, chocolate quente. Mas agora eram adultos em circunstâncias completamente diferentes. Brancas ou pretas? Henrique perguntou. Brancas. Sempre brancas. O jogo começou lentamente, ambos relembrando estratégias antigas, enquanto adaptavam-se ao estilo atual um do outro. Fora da janela, a tempestade intensificava-se, mas dentro do chalé existia apenas o conforto do fogo, o aroma do chocolate e a concentração no tabuleiro. Então, Henrique quebrou o silêncio após alguns movimentos. Sente falta de Porto Alegre? Bianca considerou enquanto movia um peão. Às vezes, São Paulo é fascinante, mas impessoal. Muitos amigos lá? Colegas, principalmente. Algumas amizades. Nada muito próximo. A empresária solitária no topo? Havia uma gentileza em sua provocação que impediu Bianca de se ofender. Algo assim. Ela observou enquanto ele capturava um de seus bispos. E você? Ainda mantém contato com a turma da faculdade? Alguns. Eduardo casou e tem gêmeos. Cláudia virou professora universitária. Marcos está na Alemanha. E Fernanda? Bianca não resistiu perguntar sobre a garota que sempre demonstrara interesse em Henrique. Fernanda? Ele sorriu, notando o interesse de Bianca. Mora em Florianópolis. Casou-se com um surfista australiano. Somos amigos nas redes sociais. Vocês nunca... Nunca o quê? Henrique ergueu uma sobrancelha, claramente se divertindo. Você sabe. Não sei. Por favor, elabore, senhorita Lima. Bianca revirou os olhos. Vocês nunca tiveram nada. Depois de mim. Henrique capturou sua rainha com um movimento que ela não viu chegando. Cheque! Bianca praguejou baixinho, reposicionando seu rei. Saímos algumas vezes, Henrique finalmente respondeu. Não deu certo. Por quê? Ele a encarou por sobre o tabuleiro, seus olhos intensamente azuis à luz do fogo. Você realmente quer saber?
O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Sim, Bianca sussurrou, porque ela não era você. A simplicidade da resposta a desarmou completamente. Henrique, cheque-mate, ele declarou, movendo sua torre para a posição final. Bianca olhou para o tabuleiro atônita. Estava tão distraída que não percebera a armadilha se fechando. Isso não foi justo, protestou sem convicção. Todas as minhas jogadas foram perfeitamente legais. Você me distraiu. Com a verdade? Sim, ela costuma ter esse efeito. Bianca se levantou abruptamente indo até a janela. A chuva agora era apenas uma garoa fina. O céu começava a clarear, revelando estrelas entre as nuvens que se afastavam. Sentiu Henrique se aproximar, parando a poucos passos dela. Desculpe, ele disse baixinho. Não vim aqui para complicar sua vida. Então por que veio? Bianca perguntou, virando-se para encará-lo. Porque depois de 11 anos ainda quero saber se você está bem, se é feliz, se encontrou o que procurava em São Paulo. A honestidade na voz dele fez com que Bianca sentisse um nó na garganta. Eu construí algo importante, respondeu. Algo que é meu. Isso não responde minha pergunta. Bianca desviou o olhar. Não sei se alguém realmente encontra tudo o que procura. E o que ainda está procurando, Bianca? A pergunta pairou entre eles como algo vivo. Bianca sentiu seu coração acelerar. Acho que está na hora de você ir, disse, recuando um passo. A chuva parou. Henrique assentiu lentamente, a decepção evidente em seus olhos. Certo. Obrigado pelo jogo. Ele recolheu o tabuleiro. Se precisar de algo, sabe onde me encontrar. Quando a porta fechou atrás dele, Bianca soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Encostou a testa no vidro frio da janela e observou a silhueta de Henrique desaparecendo na escuridão. Algo dentro dela queria chamá-lo de volta. Algo mais forte a impedia. Os 2 dias seguintes transcorreram em uma estranha dança de proximidade e distância. Bianca e Henrique se encontravam durante as refeições, trocavam palavras educadas, às vezes até caminhavam juntos pelos arredores da pousada. Mas ambos pareciam evitar tocar no assunto que pairava entre eles. Na manhã do 6º dia, com sua partida programada para o dia seguinte, Bianca decidiu fazer a trilha mais longa da propriedade. O percurso circular de 4 horas terminava num mirante natural com vista para toda a região. Vai sozinha? Margarida perguntou enquanto preparava um pacote com sanduíches e frutas para a caminhada. Sim, preciso pensar. A mulher sorriu com sabedoria. O Henrique também usa essa trilha para pensar. Deveria chamá-lo. Prefiro ir sozinha, de verdade. Margarida entregou o pacote preparado. Como quiser, querida. Só não se esqueça de levar água suficiente. O dia promete ser quente. A trilha começava suave, serpenteando por entre araucárias centenárias, mas logo se tornava íngreme. O esforço físico era exatamente o que Bianca precisava. Algo para afastar sua mente da avalanche de pensamentos e sentimentos que a assombravam desde o reencontro com Henrique. Após 2 horas de caminhada, chegou ao mirante. A vista era espetacular. Montanhas ondulantes cobertas por vegetação densa, o rio cortando o vale como uma fita prateada, a pousada pequena à distância. Sentou-se numa pedra plana e abriu seu lanche, permitindo-se simplesmente existir no momento. Foi quando notou o caderno. Parcialmente escondido entre as rochas, parecia ter sido esquecido por alguém. Bianca o pegou e imediatamente reconheceu a caligrafia na capa. Reflexões HC, Henrique. Sabia que deveria deixá-lo onde estava ou entregá-lo na recepção, mas a curiosidade foi mais forte. Abriu o caderno. Não era um diário, mas uma coleção de pensamentos, citações e desenhos. Alguns datados recentemente, outros de anos atrás. Seus olhos foram atraídos para uma entrada de 3 anos antes.
10 anos desde B. Ainda sonho com o que poderia ter sido. Ridículo como continuo construindo uma vida para 2 pessoas quando claramente sou apenas um. Bianca sentiu um aperto no peito. Virou algumas páginas. A cabana está quase pronta. 1 década construindo uma casa para um fantasma. Patético ou romântico? Talvez os 2. Meu pai diria que é loucura. Talvez estivesse certo. Mais à frente, uma entrada de apenas 6 meses atrás. Descobri por acaso que B nunca se casou. Passei horas olhando suas fotos online. O sucesso lhe cai bem. Parece feliz, realizada, exatamente como imaginei que seria, exatamente como deveria ser. Então por que dói tanto? E finalmente, uma entrada datada de apenas 2 dias após sua chegada à pousada. Ela está aqui. Depois de 11 anos ela simplesmente apareceu, como se tivesse saído diretamente das minhas memórias. Mais bonita, mais confiante, com uma maturidade que só intensifica tudo que sempre admirei nela. Devo manter distância. Ou devo arriscar tudo novamente. Patético como uma única semana parece ao mesmo tempo muito pouco e nossa última chance. Bianca fechou o caderno, sentindo-se invasora de uma privacidade que não tinha direito de violar. Mas as palavras já haviam penetrado sua mente, seu coração. Ele ainda sentia algo por ela. Após todos esses anos, após ela ter escolhido São Paulo em vez dele, após tudo. O som de passos a fez se virar abruptamente. Achou algo interessante? Henrique estava parado a poucos metros, observando-a com uma expressão ilegível. Eu encontrei seu caderno. Bianca se levantou, estendendo-o em sua direção. Desculpe, não deveria ter lido. Mas leu. Não era uma pergunta. Sim. Henrique se aproximou e pegou o caderno, seus dedos roçando os dela brevemente. E? E o quê? O que achou das minhas reflexões patéticas? Havia vulnerabilidade em sua voz, apesar do tom irônico. Não achei patéticas. Bianca manteve seu olhar fixo no dele. Achei honestas. Honestidade. Henrique riu sem humor. Sempre foi nosso problema, não foi? Honestidade demais na hora errada, falta de honestidade nas horas certas. Do que está falando? Estou falando sobre como fomos brutalmente honestos naquela noite na formatura. São Paulo ou eu? Minha carreira vem primeiro. Ele fez uma pausa. Mas nunca fomos honestos sobre o que realmente sentíamos. Sobre o medo. Sobre como eu estava aterrorizado que você me superasse, me esquecesse. Sobre como você estava aterrorizada de sacrificar seu potencial por alguém que poderia não valer a pena. As palavras atingiram Bianca como ondas de choque. Você não sabe o que eu sentia? Ela protestou. Não? Então me diga, Bianca. Me diga o que sentiu quando decidiu ir embora. Me diga o que sentiu quando aceitou aquele estágio sem nem me contar que tinha se candidatado. Eu estava protegendo meu futuro. De mim? Eu era o inimigo do seu futuro? Não, mas você me fez escolher. Você disse, São Paulo ou eu, como se amar você significasse desistir dos meus sonhos. A intensidade da própria voz a surpreendeu. 11 anos de emoções reprimidas e rompendo de uma só vez. Eu estava errado, Henrique admitiu, sua voz mais suave agora. Era jovem, inseguro, egoísta. Achei que se você realmente me amasse, escolheria ficar. Foi estúpido e injusto. Sim, foi. Mas você também estava errada, ele continuou. Por pensar que eu não daria um jeito, que não encontraríamos uma solução juntos. Por assumir que seu sucesso significava necessariamente deixar tudo para trás, inclusive a mim. Bianca sentiu lágrimas se formando, mas lutou para contê-las. É fácil dizer isso agora. Sim, é. Depois de 11 anos repensando cada momento, cada palavra, cada possibilidade, é terrivelmente fácil ver todos os erros que cometemos. Ficaram em silêncio por um momento. Apenas o vento nas árvores e o ocasional canto de pássaros preenchendo o espaço entre eles. O que você quer de mim, Henrique?
Bianca perguntou, a vulnerabilidade exposta em sua voz. Nada que você não queira dar. Ele deu um passo em sua direção. Mas se está me perguntando o que eu desejo, desejo saber se ainda existe algo aqui. Gesticulou entre eles. Desejo saber se quando você olha para mim, ainda sente uma fração do que eu sinto quando olho para você. E o que você sente? As palavras saíram quase em um sussurro. Henrique sorriu, um sorriso triste e cheio de resignação. 11 anos depois, e você ainda é a primeira pessoa em quem penso quando acordo. A última antes de dormir. A medida pela qual avalio todas as possibilidades de felicidade. Ele fez uma pausa. Em outras palavras, continuo patético e irremediavelmente apaixonado por você, Bianca Lima. O mundo pareceu parar por um instante. Bianca sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Um passo para a frente significava cair em território desconhecido. Um passo para trás, retornar à segurança de sua vida cuidadosamente construída. Eu tenho uma vida em São Paulo, ela disse. Uma empresa. Responsabilidades. Eu sei. Não posso simplesmente abandonar tudo. Nunca pediria isso. Então, o que estamos fazendo aqui? A frustração coloriu sua voz. Revivendo o passado apenas para repetir os mesmos erros? Henrique se aproximou mais, parando a apenas um braço de distância. E se não precisássemos repetir os erros? E se desta vez recusássemos o ultimato? Nem São Paulo, nem Porto Alegre. Ambos. Como? Porto Alegre está crescendo. Sua empresa poderia abrir uma filial aqui. Ou poderíamos tentar algo parcialmente à distância. Eu poderia passar tempo em São Paulo. Existem soluções, Bianca, se ambos quisermos encontrá-las. A proposta a pegou desprevenida. Em todos os cenários que imaginara desde o reencontro, uma solução prática nunca aparecera. Você realmente consideraria isso? Dividir seu tempo entre aqui e São Paulo? Eu construí uma cabana baseada em um desenho num guardanapo que você fez há 11 anos. Henrique deu de ombros. Acho que já ficou claro que faria qualquer coisa por uma chance real com você. As lágrimas que Bianca havia contido finalmente transbordaram. Henrique ergueu a mão hesitante, secando uma delas com o polegar. Não estou pedindo uma resposta agora, ele disse. Só pedindo que considere. Bianca assentiu, incapaz de encontrar palavras. A vista é incrível, não é? Henrique mudou o assunto, dando a ela espaço emocional para se recompor. Sim, ela concordou. Você vem aqui com frequência? Sempre que preciso de clareza. E consegue? Às vezes. Ele sorriu. Outras vezes, só encontro mais perguntas. Sentaram-se lado a lado na pedra, compartilhando o lanche em silêncio confortável, observando o horizonte. Não era uma resposta, nem uma promessa, mas era um começo. A manhã da partida chegou com um céu limpo e uma brisa suave. Bianca acordou antes do amanhecer, observando pela janela enquanto o sol surgia lentamente. Havia passado a noite inteira acordada, pensando na conversa com Henrique, pesando possibilidades, imaginando futuros alternativos. Sua mente analítica, treinada para avaliar riscos e oportunidades nos negócios, agora tentava aplicar a mesma lógica à sua vida pessoal. Prós de voltar para São Paulo e seguir como antes: controle, independência, a empresa que construíra do zero, o conforto da rotina conhecida. Contras, a solidão que nunca admitira completamente, mesmo para si mesma. As noites de sexta-feira trabalhando enquanto amigos distantes postavam fotos de jantares e encontros. O apartamento elegante, mas impessoal, decorado por um designer para parecer acolhedor sem realmente ser. E Henrique. Henrique que construíra uma cabana baseada em um sonho que compartilharam. Henrique que, apesar de tudo, nunca realmente a esquecera. Pegou o celular e ligou para Luana. Bianca,
Está tudo bem? São 5:30 da manhã. Desculpe pela hora. Bianca respondeu. Preciso te perguntar algo importante. Estou ouvindo... Luana soava preocupada. Quão viável seria abrir uma filial em Porto Alegre? Um silêncio do outro lado, então uma risada surpresa. Essa pergunta é profissional ou pessoal? Bianca sorriu. Luana a conhecia bem demais. Os dois, na verdade. Bem, profissionalmente falando, já discutimos expansão para o sul. Porto Alegre tem um mercado menor que Curitiba, mas ainda viável. Pessoalmente falando, isso tem a ver com aquele tal de Henrique que você mencionou nas mensagens? Talvez. Bianca hesitou. Provavelmente. Sim. Uau! Deve ser especial para fazer Bianca Lima, a mulher que recusou transferência para Nova York por não querer sair de São Paulo, considerar mudar-se. Não estou falando em me mudar completamente, apenas dividir meu tempo. O tom de Luana era cético. E quando decidiu isso? Ontem à noite? Na verdade, sim. Bianca, você nunca toma decisões impulsivas. É contra sua natureza. O que aconteceu nessa pousada? Como explicar? Como colocar em palavras a montanha-russa emocional dos últimos dias? Eu me reencontrei com uma parte de mim que havia esquecido, respondeu finalmente. E talvez com uma possibilidade que merece ser explorada. Luana suspirou audível. Olha, você sabe que apoiarei qualquer decisão sua. Profissionalmente podemos fazer dar certo. Uma filial em Porto Alegre não é o fim do mundo. Mas prometa que vai voltar para São Paulo primeiro, passar alguns dias em seu ambiente normal antes de tomar qualquer decisão definitiva. Prometo. Ótimo. Agora me conte mais sobre esse cara que conseguiu fazer a inabalável Bianca reconsiderar sua vida inteira em menos de uma semana. Bianca riu. Te conto tudo quando voltar. Preciso ir agora. Te ligo mais tarde. Após desligar, Bianca sentou-se na beira da cama, uma estranha calma substituindo a ansiedade dos dias anteriores. Talvez não precisasse escolher. Talvez pudesse ter ambos os mundos. Meia hora depois, já com as malas prontas, dirigiu-se à recepção para acertar sua conta. Margarida a recebeu com um sorriso acolhedor. Já de partida, querida? Henrique mencionou que talvez ficasse mais alguns dias. Na verdade, mudei de ideia. Vou ficar mais uma semana, se tiver disponibilidade. O sorriso de Margarida se alargou. Para você, sempre temos disponibilidade. Quer manter o mesmo chalé? Sim, por favor. Considere feito. Henrique ficará satisfeito. Bianca corou levemente. Ele está por aqui? Na cabana desde ontem à noite. Disse que precisava pensar. Margarida piscou conspirativamente. Mas imagino que ficará feliz em ser interrompido. Por você. Obrigada, Margarida. Contra toda prudência, contra todos os seus hábitos cuidadosamente cultivados de planejamento e análise, Bianca se viu caminhando pela trilha que levava à cabana de Henrique. Nem sequer deixou suas malas no chalé. Simplesmente começou a subir a montanha. O caminho parecia mais curto desta vez, seus passos mais leves apesar da falta de preparação para a caminhada. Quando avistou a cabana, seu coração acelerou. Fumaça saía da chaminé, indicando que Henrique estava lá. Parou por um momento para recuperar o fôlego, não apenas da caminhada, mas da enormidade do que estava prestes a fazer. Então, antes que pudesse mudar de ideia, aproximou-se e bateu na porta. Segundos que pareceram eternos se passaram até que a porta se abriu. Henrique apareceu, claramente acabado de acordar, cabelo desgrenhado, olhos ainda pesados de sono. Olhos que se arregalaram ao vê-la. Bianca, achei que estaria na estrada para São Paulo a essa altura. Mudei meus planos, ela respondeu surpreendentemente calma. Decidi ficar mais uma semana. Uma semana, ele repetiu, como se testando as palavras. Para começar. Algo nos olhos dele se acendeu. Esperança, talvez. Para começar?
Conversei com minha sócia esta manhã. Estávamos considerando expandir para o sul há algum tempo. Porto Alegre seria um mercado interessante para uma filial. Henrique apoiou-se no batente da porta, processando o que ela dizia. Você está falando de negócios ou... Estou falando de possibilidades, Bianca interrompeu. De não repetir erros do passado. De não fazer escolhas desnecessárias entre sonhos diferentes. Um sorriso começou a se formar nos lábios dele. Isso soa suspeitosamente com alguém considerando minha proposta absurda de ontem. Não acho que seja absurda. Bianca deu um passo à frente. Acho que seja valendo o risco. Bianca Lima considerando riscos? Agora sei que ainda estou sonhando. Ela riu, uma risada genuína que pareceu lavar parte da tensão acumulada por dias. Não é um sonho, é uma reavaliação estratégica de prioridades. É assim que os consultores chamam quando percebem que estavam errados? Bianca deu outro passo, agora a apenas centímetros dele. É assim que chamamos quando encontramos uma solução melhor que a original. Os olhos de Henrique encontraram os dela, buscando confirmação. E qual é a solução melhor? Não escolher entre São Paulo e você. Escolher os dois. A expressão de Henrique se transformou, iluminando-se com algo que ia além da felicidade. Era alívio, esperança e, sim, amor. Venha aqui, ele disse, estendendo a mão. Bianca a aceitou, permitindo-se ser puxada para um abraço que parecia simultaneamente novo e familiar, como voltar para casa depois de uma longa viagem. Não será fácil, ela murmurou contra seu peito. Temos vidas estabelecidas, rotinas, responsabilidades. Desde quando Bianca Lima se assusta com desafios? Henrique se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos. Ouvi dizer que ela construiu um império do zero. Uma filial em Porto Alegre e um namorado teimoso devem ser moleza em comparação. Namorado? Bianca ergueu uma sobrancelha, provocativa. Estamos voltando aos rótulos da faculdade agora? Prefere parceiro de risco em um empreendimento de tempo indeterminado? Parece mais linguagem empresarial. Ela riu, então ficou séria. Não estou prometendo que dará certo. Não estou pedindo promessas. Só estou pedindo uma chance. O resto descobrimos juntos. Naquele momento, com o sol da manhã filtrando-se pelas árvores e a brisa trazendo o cheiro de pinheiros, Bianca soube que havia tomado a decisão certa. Não porque era a opção segura ou a mais lógica, mas porque seu coração e sua mente finalmente concordavam sobre o caminho a seguir. O escritório da BL Consultoria em Porto Alegre era significativamente menor que a sede em São Paulo, mas o que faltava em tamanho sobrava em charme. Ocupando o último andar de um prédio histórico recentemente restaurado, oferecia vista panorâmica para o Guaíba e seus famosos pôres do sol. Bianca finalizava uma videoconferência quando Luana entrou, trazendo 2 taças de espumante. Por favor, me diga que terminamos por hoje, Luana implorou, colocando uma taça na frente de Bianca. Quero conhecer aquele restaurante novo que você não para de mencionar. Acabei de encerrar a última chamada. Bianca confirmou, aceitando a taça com gratidão. Como foi sua primeira semana oficial em Porto Alegre? Luana se acomodou na cadeira em frente à mesa de Bianca. Surpreendentemente produtiva, e posso entender por que você está tão apaixonada por esta cidade. Tem um ritmo diferente. Mais lento, você quer dizer. Não necessariamente, apenas mais equilibrado. Bianca sorriu. Equilíbrio. A palavra que havia se tornado seu mantra nos últimos meses. A transição não fora simples. Estabelecer a filial, redistribuir clientes, treinar novos funcionários enquanto tentava equilibrar sua vida pessoal entre 2 cidades separadas por quase 1.200 quilômetros. Houve discussões, noites de insônia, momentos de dúvida, mas também houve alegrias inesperadas, jantar à luz de velas na cabana, acordar com a vista das montanhas, conhecer novamente Porto Alegre através dos olhos de Henrique, trazê-lo para São Paulo e mostrar seu mundo,
encontrar compromissos que funcionavam para ambos. Falando em equilíbrio, Luana continuou. Como está o combinado de 2 semanas aqui, 2 em São Paulo? Está evoluindo. Estamos considerando ajustes. Que tipo de ajustes? Antes que Bianca pudesse responder, uma batida na porta anunciou a chegada de Henrique, que entrou carregando um pequeno arranjo de flores silvestres. Desculpem interromper, ele sorriu, acenando para Luana. Só passei para confirmar a reserva para o jantar. Reserva para 3, espero, Luana comentou. Claro, não perderia a oportunidade de ouvir mais histórias embaraçosas sobre Bianca. Ei! Bianca protestou, levantando-se para receber as flores e um breve beijo. Pensei que tínhamos um acordo sobre isso. O acordo era que eu não contaria histórias embaraçosas sobre você. Nunca contei as realmente embaraçosas, Bianca. Bianca revirou os olhos, mas estava sorrindo. Havia uma leveza em sua interação que ainda a surpreendia às vezes, como se tivesse redescoberto uma parte de si mesma que havia ficado perdida por 11 anos. Vou deixá-las terminar. Henrique se dirigiu à porta. Te encontro em casa mais tarde? Na verdade, Bianca trocou um olhar rápido com Luana. Tenho algo para discutir com você primeiro. Parece sério. Apenas um desenvolvimento de negócios. Luana se levantou. Acho que é minha deixa para verificar aqueles e-mails urgentes, no meu hotel, do outro lado da cidade. Depois que ela saiu, Henrique se aproximou da mesa de Bianca, agora visivelmente curioso. Desenvolvimento de negócios? Bianca respirou fundo. Lembra quando discutimos ajustar nosso arranjo? 2 semanas aqui, 2 em São Paulo? Sim. Estive pensando, e se pudéssemos reduzir as viagens? Uma sombra de preocupação passou pelo rosto dele. Você quer dizer, ficar mais tempo em São Paulo? Não. Bianca sorriu, abrindo uma gaveta e retirando uma pasta. Quero dizer isso. Entregou a pasta a Henrique, que a abriu com curiosidade. Dentro havia plantas arquitetônicas e documentos imobiliários para um terreno próximo à pousada. O que é isso? Um terreno disponível para construção, a 10 minutos da pousada, com vista para o vale. Perfeito para uma casa. Henrique levantou os olhos dos papéis, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Uma casa. Nossa casa? Se você quiser. Bianca deu a volta na mesa para ficar ao lado dele. Luana concordou em assumir mais responsabilidades em São Paulo. Eu viajaria apenas 1 semana por mês, talvez 2 durante períodos críticos. Você está falando em se mudar permanentemente para Porto Alegre? A incredulidade na voz dele era perceptível. Estou falando em construir uma base aqui, juntos. Henrique colocou os papéis sobre a mesa e se virou para encará-la completamente. Isso é um grande passo. Eu sei. O que causou essa mudança? Bianca sorriu, pensando em como responder. Não fora uma decisão impulsiva, mas o resultado de meses observando como sua vida havia mudado, como ela havia mudado. Percebi algo importante, começou. Em São Paulo construí um império, mas aqui encontrei um lar. E entendi que posso comandar um império de qualquer lugar, mas um lar precisa ser construído exatamente onde o coração decide ficar. Henrique a puxou para si, abraçando-a com força. Eu te amo, Bianca Lima. Mesmo quando achei que nunca mais te veria, mesmo quando tentei seguir em frente, mesmo nos momentos em que quis te odiar por escolher partir, sempre te amei. Eu também te amo. Ela sussurrou contra seu peito. Acho que nunca realmente parei. Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, sorrindo com aquele meio sorriso que sempre fazia seu coração falhar uma batida. Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, sorrindo com aquele meio sorriso que sempre fazia seu coração falhar uma batida. Então, vamos construir uma casa? Na verdade, Bianca hesitou. Estava pensando em algo mais. Mais? Ela respirou fundo, dando um passo atrás e abrindo a gaveta novamente.
Desta vez, retirou uma pequena caixa de veludo que colocou na mão dele. Os olhos de Henrique se arregalaram. Bianca, abra, ela pediu. Dentro havia uma aliança masculina simples, de ouro branco com uma linha fina de madeira embutida ao centro. Eu ia esperar até o jantar, mas... Bianca deu de ombros, um gesto incomumente casual para ela. Henrique Conte, você aceitaria se casar comigo? Por um momento, ele apenas a encarou, atônito. Então, para surpresa de Bianca, começou a rir. O que foi? Ela perguntou confusa. Fiz algo errado? Ainda rindo, Henrique colocou a mão no bolso e retirou uma pequena caixa de veludo surpreendentemente similar à que Bianca acabara de entregar. Ia te pedir em casamento hoje à noite depois do jantar. Foi a vez de Bianca ficar boquiaberta. Você está brincando. Nunca estive mais sério na minha vida. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de diamante solitário em ouro rosé. Por um momento ficaram apenas se olhando, as duas caixas abertas entre eles, então caíram na risada, o tipo de risada libertadora que vem não apenas do humor, mas do puro alívio e felicidade. Acho que isso é um sim dos dois lados, Bianca finalmente conseguiu dizer, enxugando lágrimas de riso dos olhos. Definitivamente um sim. Henrique tomou sua mão e deslizou o anel em seu dedo. Perfeito. Bianca pegou a aliança que escolhera para ele e fez o mesmo. Perfeito! Ecoou. Enquanto se beijavam, com o sol de fim de tarde iluminando o escritório em tons dourados, Bianca pensou no quão inesperado era o caminho que a trouxera até ali. Uma semana de férias que se transformara no resto de sua vida. Uma pousada chamada Vida Leve, que havia de fato tornado sua vida mais leve. Algumas histórias merecem não apenas um segundo capítulo, mas um livro inteiro. E a deles estava apenas começando. Bianca entendeu que sucesso sem amor pode ser solitário, e que às vezes a vida só precisa de um lugar calmo, para mostrar o que realmente importa. E você, já se perguntou o que faria se tivesse uma segunda chance com a pessoa certa? Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo. Você escolheria o amor ou a carreira? Quero ler sua resposta. E se você gosta de histórias assim, reais, emocionantes, que fazem o coração bater mais forte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vem viver mais momentos como esse comigo.